Marcelinha está bem. Maris dizia que o meditante é uma pessoa prática. Né? Sobre que aspecto? É uma pessoa que consegue fazer mais, realizar mais, fazendo menos esforço. Isso você alcança quando você, aos pouquinhos, vai trazendo o valor infinito da vida para dentro do valor finito. Mais ou menos o seguinte, aquele aspecto celestial da vida, o que está acima da cabeça da gente, para aquilo que está abaixo da cabeça da gente, que é o dia a dia. IPTU, IPVA, levar a criança ao colégio, entrar em fila de banco, ir ao médico, fechar um negócio, começar uma nova empreitada na vida. E a vida ela é boa quando a pessoa realiza os sonhos dela. Essa história de associar a espiritualidade a uma coisa de desligamento da realidade é um erro gigantesco. Então você tem que ter uma clareza mental muito grande. Você tem que ter uma memória muito boa, você tem que ter muita criatividade, você tem que ter muita inteligência. Você tem que conseguir concatenar seus pensamentos com muita facilidade. Acima disso, você tem que ter habilidade, o máximo possível, de perceber aonde a sua ação vai chegar. Isso é praticamente impossível, mesmo para uma pessoa iluminada, porque o curso da ação é insondável. Então aí a gente observa a pessoa que é uma pessoa de êxito na vida e uma pessoa que só se ferra na vida. A espiritualidade é para que o indivíduo se torne uma pessoa exitosa, para que ele alcance, para que ele materialize os sonhos dele. Então, mais uma vez, ele precisa ser uma pessoa criativa, precisa ser uma pessoa inteligente, precisa ter grande memória, precisa ter uma clareza mental muito grande, precisa ter uma capacidade de concentração infinita. Os pensamentos dele têm que computar o maior número possível de alternativas, a mente dele tem que computar, para que no meio dessas alternativas ele consiga escolher a melhor opção. A ação dele tem que envolver uma força muito grande e, ao mesmo tempo, o pensamento dele tem que não só realizar o sonho dele, mas tem que ajudar o maior número de pessoas em volta dele. Porque você pode realizar os seus sonhos e pode ferrar com todo mundo. Isso a gente vê todos os dias. Então, quando durante a meditação você experimenta esse intervalo entre dois pensamentos, esse gap, esse espaço, você não perde a consciência, você continua alerta. Só que você está alerta dentro de um campo que não é mais o campo da pessoa, não é mais o campo pessoal, não é mais o campo da individualidade. Eu, Kleber, Maria de Fulano, pai de Beltrano, professor de Ciclano, botafoguense, 59 anos de idade, gosto de ir à praia. Isso é a máscara, isso é o que está na superfície. Essa máscara ela tem que ser expandida por algum valor que seja extremamente poderoso e benéfico. E é nesse momento do gap que você consegue trazer o valor infinito da vida para dentro da persona. Você vai infundir esse valor infinito para dentro da persona, que é um conceito muito doido, porque é muito subjetivo. As pessoas acreditam que a praticidade se encontre em coisas concretas. Tem um certo sentido isso. Porém, o universo inteiro ele não é feito só de coisas concretas. Ele é feito de camadas. A própria matéria ela não é densa. A gente já viu isso aqui. A matéria é feita por partículas, que são feitas por átomos, que são feitos por partículas subatômicas, que se estruturam em campos de força, campo de matéria, e aí vai descendo, isso vai descendo. Se você conseguir ter essa visão do sutil, ou seja, uma leitura da sintonia fina do que está acontecendo,
você conseguir ter essa leitura da sintonia fina do que está acontecendo dentro da sua operação, você vai conseguir chegar no mais alto primeiro em tudo que você faz. Dá para entender o que eu estou dizendo, não dá? Às vezes você quer discutir com uma pessoa, você acha que você tem razão numa determinada instância. Mas se você for uma pessoa com alguma sabedoria, você vai aumentar o que está acontecendo para saber como é que você estará daqui a 1 hora, 2 horas, 3 horas, um dia com essa pessoa. Então você tem que computar se vale a pena entrar nessa discussão, como em qualquer outro aspecto da vida. Isso é uma pessoa prática, é uma pessoa que ganha mais fazendo menos. Isso é uma questão genuinamente espiritual, a qual, para a maioria das pessoas, não é levada em conta. As pessoas não se ligam nisso, as pessoas não se dão conta disso. As pessoas acham que o sucesso, isso a gente vê muito hoje em dia em coaching, e não é uma crítica aqui, né? Não é simplesmente você ficar motivando os outros, que é uma coisa bacana, sair da zona de conforto, né? Isso é uma coisa que a gente ouve muito por aí. Outro dia eu recebi uma mensagem de um amigo que uma pessoa que costuma ir à Índia, dizendo que no Everest tem um monte de gente morta, motivada, desculpem a dramaticidade do texto, um monte de pessoas que saíram da zona de conforto, um monte de pessoas que de alguma forma se achavam detentoras de muita inteligência criativa. Então não é apenas isso. Você tem que sentir esse valor maior da vida dentro de você o tempo todo, em cada segundo da sua vida. Esse valor ele tem que estar caminhando com você o tempo todo. Então você tem que ir para um aspecto da vida que seja muito grande, para você trazer esse aspecto infinito para dentro da pessoa que é pequena. E aí a pessoa que é pequena, né, o pessoal, o individual, começa a se acostumar que ele não é tão pequeno assim. Ele começa a perceber que ele é muito maior do que aquilo que ele imagina. Se a pessoa conseguir aumentar essa percepção por um período de tempo que seja longo, corre o risco dela passar o dia tendo experiências geniais o tempo todo. Vai. Você entende que a meditação, ela... É difícil, tá, botar isso em palavras. Você entende que a meditação, ela te ajuda a cada vez mais manter esse distanciamento entre quem você é de fato e o personagem, o ego? Isso, exatamente. Tá. O ego, na verdade, ele não deve ser destruído. O ego ele é bom. Só que ele deve entender que ele é um funcionário desse aspecto ilimitado da vida, porque não tem como você viver sem ele. Porque você está num mundo onde você tem que ir ao banheiro, tem que fazer xixi, você tem que fechar a porta, você vai ter que pagar o funcionário, você vai ter que ir na garagem do seu carro, pegar o carro, subir a ladeira. Existem valores que são muito limitados, limitantes. Isso faz parte da vida. Você vai ter que atuar como filha diante da sua mãe, como esposa diante do seu marido. Isso faz parte da vida. Agora, se esse aspecto pessoal, individual, predomina, a vida tende a envolver um sacrifício muito grande, uma batalha muito grande, porque o pequeno não vai conseguir compreender valores que são mais sutis, valores que são maiores, você não vai conseguir a sintonia fina. Então você vai começar a achar, como muita gente acha, que a vida é uma luta, que você tem que se esforçar muito, no sentido até de sofrer, para poder alcançar a felicidade. Corre o risco, nesse processo, da pessoa começar a achar que o sofrimento é legal. E aí já entra para o lado da tragédia, né? Que é aquele discurso, não, o sofrimento purifica. E só através do sofrimento é que você consegue crescer. Que não é assim, o sofrimento realmente purifica. Mas não é só através do sofrimento que você vai crescer. Se você conseguir trazer o aspecto individual, o personagem, para o nível do eterno, é possível que o personagem comece a entender que ele não é o rei da cocada preta, que ele não é o chefe.
E se ele realmente, se você for regular nessa prática de transcender, ao ponto de você mostrar para o personagem que ele é um aspecto do eterno, o personagem ele vai se devotar plenamente ao eterno. Não é ser subjugado pelo eterno, não é isso, é uma relação de amor. Se você analisar bem, se nós analisarmos bem, qual é o propósito da vida? É a busca do quê? Felicidade. A felicidade no campo do indivíduo, no campo da individualidade, é muito pequena. Quando é que essa felicidade pode se expandir, pode se dilatar? Quando o pequeno começa a perceber que ele não é tão pequeno assim, começa a perceber que ele é grande. Isso pode acontecer na superfície da vida, no campo da matéria, que são aquelas pessoas que adquiriram muito poder e eventualmente acham que isso é tudo que existe. Mas um dia ela vai cair do cavalo. Porque até a própria vida algum dia será perdida. O status da pessoa será perdido. Os apartamentos que ela tem, as casas que ela tem serão perdidas, ou pelo menos ficarão para outros. Ela pode até fazer que nem os faraós, né? Construir uma pirâmide bem grande, levar tudo lá para dentro e achar que vai tudo com ela para outra vida. Mas dificilmente funciona assim. Então você pode ter muito e pode ser uma pessoa que curte pouco. E o oposto também é verdadeiro. Aparentemente você pode ter pouco, muito pouco, e ser uma pessoa que curte muito. Então, como o pessoal anda contando por aí, né, a gente ouve isso, não importa necessariamente o quanto você tem. O que importa é o que você faz com o que você tem. Né? O que você tem? Você tem a vida. Você deve fazer o melhor possível com a sua vida. Então a questão aí não é a de negar o que está acontecendo. O que está acontecendo é real, dentro de um determinado aspecto, dentro de um determinado nível. Mas isso pode tomar um outro vulto se você for capaz de perceber mais profundamente o que é a vida. E daí que surgiram essas técnicas de meditação de dentro do que é chamado de yoga, que é a união. Existem muitos tipos de yoga, Hatha Yoga, Kriya Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga e por aí vai. Qual é o objetivo do yoga? Unir o personagem ao self. Isso você faz através do exercício de Saniyama. Saniyama, que é composto por Dharana, Dhyana e Samadhi. Dharana é você encontrar um ponto. Dhyana é o processo de transcendência. E Samadhi é a experiência do gap. Assim, muito superficialmente explicando. Então, durante a meditação transcendental, o que você faz? Você pega um ponto, que é o mantra. Você experimenta a transcendência através da perda do mantra. Dhyana, que para muitos é chamado de concentração. Maharishi entendia de uma outra forma. E o objetivo dessa transcendência é fazer com que você chegue no ponto principal da vida, no ponto onde a vida é conectada, a vida relativa é conectada com a vida absoluta, com o eterno. Não tem mais homem, mulher, patrão, empregado, professor, aluno, branco, preto, feio, bonito, alto, baixo. Não tem. Vocês já devem ter percebido que num dado momento durante a meditação parece que para tudo. Né? É rápido, é curtinho. Não tem mais tempo e não tem mais espaço. É uma ruptura no tempo-espaço psicológico. Essa é a ruptura com a individualidade. A individualidade começa a perceber que ela não é tão individual assim. Parecia que sim, mas no fundo não. A gota se dissolve no oceano. De novo ela volta a ser gota. De novo volta a ser uma onda. Mas, na verdade, essa onda está conectada com a base, que é o oceano. E todas as outras ondas no planeta inteiro estão conectadas com essa onda que sou eu. Porque todos nós estamos conectados com essa base que é o oceano. Imagina o nível de curtição que essa pessoa tem. É muito grande.
Então esse é o valor prático da vida. O valor prático da vida é você trazer o aspecto transcendental, né, o valor cósmico, para dentro do campo material. Esse valor cósmico, para muitas pessoas, é delírio, é viagem, é uma coisa assim, o cara é sem noção. Mas pode estar certo que conforme ela for envelhecendo e as frustrações começarem a surgir, ela vai ter que acreditar em algum valor maior para a vida dela, porque senão ela vai perder todo o entusiasmo. A vida vai perder o sentido para ela. O que é que faz com que a gente busque um valor espiritual? A necessidade que a gente tem de crescer em direção a valores que sejam maiores, porque senão a vida fica muito sem graça. Mais do que isso, né? Ela perde o sentido. Ela começa a se tornar algo muito banal, e não é. Kleber, deixa eu fazer uma pergunta. Dentro da meditação, como é que eu faço para alcançar isso? Não, você não faz nada. Você não faz nada, não tem esforço. Você tem que meditar todos os dias regularmente. Tá. Por isso nós nos encontramos o tempo todo, por isso são tantas aulas semanais. Não necessariamente para eu explicar isso para vocês, porque isso é uma coisa que vocês já estão sentindo. Sim. Mas basicamente para vocês manterem a regularidade. Uma boa técnica de meditação não é para ser feita quando você vai para Teresópolis, Petrópolis, passar um fim de semana com a sua família. Isso vai funcionar muito pouco. Porque você não vai conseguir trazer esse valor infinito da vida para o campo prático, né? Para o campo grosseiro da vida. Eu só consigo com a regularidade. Com a regularidade. Regularidade é a primeira coisa é meditar direito. Porque se a técnica não for eficiente, você pode meditar a vida inteira que você não vai conseguir trazer isso. Sei. Segunda coisa, a técnica tem que ser eficiente, você tem que meditar direito. Segunda coisa, você tem que ser regular. Depois que você começa a sentir que esse valor transcendental entra na sua vida, você começa a mudar uma série de coisas que você faz. Você começa a mudar a comida, você começa a mudar os amigos que você tem, você começa a mudar o seu trabalho, Sei. você começa a se tornar uma pessoa mais seletiva. É claro, você não vai querer embarcar em qualquer processo venenoso por aí, porque você já percebeu o quanto é gostoso sentir paz. A paz é uma coisa muito gostosa. Por que às vezes essa acontece mais aqui, quando a gente está meditando? Em grupo, em grupo. E aí dá um certo medo, sabe? Enfim, não sei o que é esse... E dá um medo de... Aí cai. Medo de quê? A individualidade, o medo. Ela pode direcionar esse medo porque ela quiser, não importa. Não é medo de A Índia, eu sei, medo é de só, eu cair. é só medo. Beijinho. Deu- Vamos lá. Seria bom que você se encostasse, senão eu não consigo enxergar. Vamos analisar de duas formas diferentes. A individualidade, o ego, o aspecto pequeno da vida, não quer perder o controle. Ele quer continuar o drama. O drama, ele de alguma forma tem que ser mantido. O ego acha importante ter o drama. Ai, sofri. Ai, que coisa maravilhosa. Ai, vou para Paris. Ai, não gostei. Ai, gostei. Os dramas todos da vida. Então, quando você começa a meditar e a individualidade se dissolve na universalidade, vem um certo medo. Por quê? Porque você vai perder o controle. Não é você enquanto Kleber, Sei. né? Não é você enquanto ser, perdão, mas você enquanto individualidade. Essa individualidade vai se transformar num serviçal desse ser eterno. Tá? Esse é um aspecto. O outro aspecto, esse medo é respaldado por uma série de divergências internas, né? Que os médicos chamam de estresses. Isso vai desde um nível grosseiro, superficial, até um nível muito profundo, neurofisiológico, sináptico, né? Nas sinapses nervosas. Então, você quando começa a meditar e começa a ter essa percepção do gap, na qual você começa a perceber que a vida pode ser muito mais fácil do que ela está sendo, porque você vai começar a sofrer menos. Você vai começar a ter mais momentos legais por mais tempo. E você vai querer prolongá-los. E aí você vai perceber que se você não comer direito, você não prolonga.
Se você não dormir direito, você não prolonga. Se você colocar álcool para dentro, você não prolonga. Se você malhar demais, você não prolonga. Se você não malhar nada, você também não prolonga. Então você vai começar a buscar naturalmente um equilíbrio na sua vida. Por quê? Porque você vai querer manter esse barato por mais tempo. Isso não é o mérito de uma técnica de meditação. As técnicas de meditação são ferramentas para você ganhar isso. Isso é mérito definitivamente do corpo, da fisiologia de todo ser humano. Se você nasce com um sistema nervoso muito estável, muito equilibrado, muito organizado, ao se sentar e fechar os olhos, o que vocês acham que a pessoa deveria sentir? Mal-estar ou bem-estar? Bem-estar. Então isso não é o mérito de uma técnica de meditação. Uma técnica de meditação, ela vai te dar a rotina da limpeza todos os dias. Ela vai te acostumar a botar mais problemas para fora do que para dentro. Então a sua casa vai começar a ficar mais limpa. A sua casa mais limpa, você vai poder desfrutar mais dela, porque está tudo limpo. Você pode sentar no chão da sala. Antes você pensava, não, o chão da sala é sujo, tem poeira, o cachorro passou por aqui. Depois você vai começar a perceber aos pouquinhos que existe um grau de pureza muito grande em você e em tudo que você está desfrutando. Isso não é uma coisa grosseira, isso é muito sutil. Então começa com uma boa meditação sendo praticada regularmente todos os dias, no caso da MT por 2 vezes. Certa, né? Meditação Correta, certa, por isso é que correta. tem que assistir todas as aulas. Isso é que eu estou preocupada quando você fala isso, de saber se eu estou meditando correto. Isso. Então o que acontece? Todas as pessoas que fazem o curso Sei. e meditam regularmente por algum tempo, é natural que elas comecem a ter dúvidas. É isso. Claro, isso. porque um dia é uma experiência X, outro dia uma X, experiência é Y, verdade. outro dia é super profunda, outro dia parece até que você nem meditou. Então a pessoa quer se certificar se Será ela... que eu estou fazendo correto? Isso. Então o que ela faz nesse momento? Ela vai ligar para a secretária Sim. e vai marcar um encontro com o professor. Ah, então eu farei isso urgentemente. Mas é Eu vou natural. fazer isso rapidamente. Era o que a gente fazia. Não, normal. Você com... Que a gente, Ó, encosta. eu espero que eu esteja fazendo correto. Então, todas as pessoas que, empolgadas, terminaram o curso e mantiveram a rotina, começam a crescer. O crescimento implica em movimentos que às vezes não são facilmente compreendidos, não são tão compreensíveis. Você precisa de alguém que tenha passado muito tempo pelo processo para que ele possa te dizer, olha, você está vendo aquela sombra ali que parece que é uma cobra? Eu acho mesmo que é uma cobra. Aí o cara, que seria o seu mestre, que não é o meu caso, ele vai te dizer, não, é só uma sombra, não é uma cobra, você está errada. E aí você vai se sentir mais segura, Sim. você não terá medo e você seguirá em frente. Por quê? Porque o que ele disse está certo. Sim. Então esse é o valor de uma tradição. Né? Por isso que existe um mestre e a gente segue as orientações desse mestre. É por isso que com um aplicativo é legal para você sair, para você começar. Mas você não vai conseguir levar adiante o processo com um aplicativo. Não vai. Você vai precisar de um grau de segurança muito grande, porque muitos fantasmas vão aparecer. No seu caso, até que não, porque é só uma dúvida com relação à técnica. A técnica, Mas mais adiante outros fantasmas surgirão. Do tipo, será que eu tenho que prosseguir mesmo? Né? Será que não é melhor eu mudar a minha vida e chutar o balde? Vou criar galinha lá em sei lá onde? Né? Vou me mudar para uma ilha no Pacífico? Sei, você pode tomar 1000 atitudes na sua vida. Só que o seu entendimento sobre o processo que você está passando tem que ser o mais claro possível. É por isso que a gente contrata um psicólogo. Mais ou menos a mesma coisa. Alguém que esteja de fora do processo vai poder te iluminar melhor o caminho para você não ficar caindo em buracos.
Então, uma das coisas que me fizeram buscar a MT é o fato de ter uma tradição muito antiga. Você conta nos dedos quantas técnicas existem com uma tradição longa. A maioria delas não tem tradição. Né? Você vai encontrar poucas. Na Self-Realization, depois você vai encontrar no movimento do Ramakrishna, depois você vai encontrar onde? No movimento do Ramana Maharishi. Né? Algum mestre, que não é simplesmente tibetano, porque tibetano você não vai encontrar grandes coisas. É como dizer indiano. Né? A pessoa pode dizer, essa é uma meditação indiana, mas desculpem, não fede nem cheira. Tem que haver uma tradição. Alguém que tenha se iluminado, que tenha sido discípulo de outro mestre iluminado, que tenha sido discípulo de outro mestre iluminado, e assim sucessivamente. Maharishi dizia que tudo aquilo que resiste ao tempo é bom. Né? O tempo é um grande depurador. Né? Porque a mentira não vai durar muito tempo. O pessoal não costuma dizer que a mentira tem perna curta. Né? O que é errado não dura muito tempo. Eu estava pensando nisso, a morte é uma coisa muito legal. Desculpem. Ela é absolutamente necessária, porque chega uma hora que você está investido de certezas tão grandes que te jogam, obviamente equivocadas, que te jogam numa roubada tão grande que você tem que você tem que cortar isso. Tem que cortar isso. Quando você sai desse circuito, você corta isso, aí você avalia melhor. Não. Né, o que eu fiz da minha vida? Né, o pessoal diz que no finalzinho da vida passa um monte de coisa na cabeça, né? Por isso que eu acho que é importante pensar na morte. Uma pessoa que medita todos os dias é uma pessoa que morre todos os dias e nasce todos os dias. É o gap. Né? É o momento em que você está consciente, absolutamente lúcida, mas você não está mais no nível do personagem. Você sai da meditação, o efeito vai caindo, mas o personagem começou a ser infundido por essa percepção do eterno. Essa percepção de que está tudo certo, sem irresponsabilidade, sabe? Tem um problema? Tem um problema. Mas até onde eu vou deixar esse problema me arrastar, me levar? Em algum momento eu tenho que ter algum controle sobre esse problema. Eu tenho que ser um pouco maior do que esse problema. Porque senão esse problema vai tomar conta da minha vida e vai acabar com a minha vida. Vai. Qual a importância do ego no processo evolucionário da pessoa? O ego ele vai se expandindo com o passar do tempo. E ele vai se expandindo ao ponto dele perceber que ele, na verdade, não é ele é o eterno. Então ele se deixa seduzir, ele mergulha, ele penetra no eterno, a individualidade é abandonada e você curte tudo ao mesmo tempo. Que é uma característica divina, onisciência, onividência, habilidade de... Qual é o objetivo da vida? É curtir mais, não é? O ego é o princípio. Você começa da onde? De um ponto. Esse ponto vai se expandindo. Essa é a meta da vida de todos nós. O que o Maharishi chamava de iluminação é o momento que o ego, a individualidade, percebe o valor universal da vida. Nesse momento você não precisa mais voltar. Você tem que começar de algum ponto. Da onde você vai começar? Do eterno? Não. Você vai começar de um limite. Quando você vê a progressão da vida de uma criança, você vê que no início o que a criança quer é o peito da mãe. É tudo para ela. Depois ela quer o peito da mãe e quer o chucalinho no berço. Depois ela quer o peito da mãe, o chucalinho no berço e quer a babá. Porque aí entra a babá também. Aí ela quer depois o peito da mãe, a mãe, o chucalinho do berço, a babá, e aí mais adiante entra o pai. E as coisas vão entrando na vida. E esse pequeno córrego que é a vida vai se tornando um rio mais e mais caudaloso. Quando você é uma pessoa que cresceu bastante, você compreende a sua função em termos de existência.
o seu campo de responsabilidades vai aumentando. E a sua capacidade de amar, que era muito pequena, muito individualizada, começa a se transformar num valor fraterno mais universal. Dá para entender o que eu estou dizendo, não dá? Quer dizer, no início é o meu marido, é a minha esposa, é os meus filhos. Depois, se você for uma pessoa sábia, você vai entender que não pode ser só assim. Não dá para ser só assim. Maharishi dizia que um bom político é aquele que pensa assim, o que eu posso fazer de melhor pelo meu povo? Então é uma pessoa magnânime, é uma pessoa que já evoluiu muito, cresceu muito. A gente não está vivendo isso, infelizmente. Mas uma pessoa que entra para a política é uma pessoa que quer ajudar a sua cidade. E isso vai continuando. Depois ele quer ajudar o país. Depois ele quer ajudar todos os países do continente dele. Depois ele quer ajudar todos os continentes do planeta dele. E ele vai continuar crescendo. Esse é um exemplo de como a vida evolui. O pequeno córrego que nasceu lá em cima, na Cordilheira dos Himalaias, com o degelo de alguma calota ali, vai, num dado momento, através do Ganges, chegar lá em Bombaim e vai desaguar lá no Oceano Índico. Então parece que a vida é assim também, é um pequeno córrego que ao longo do tempo vai aumentando, em termos do quê? Do campo de responsabilidades, o campo de ação. Porque o que todo mundo quer é crescer em termos de envolvimento com a vida. Ninguém quer ser pequeno. Por mais que o cara seja pequeno, ele quer crescer internamente. Esse é o processo todo da vida e esse é o valor que o ego tem. Ele tem o seu mérito. Você não imagina, seria um processo absolutamente anárquico. Você não saberia nem para onde ir. Mas você pode já nascer nesse estado. Nesse estado você nem nasce nesse planeta. O ego, no caso, está se referindo ao intelecto. O intelecto também, a capacidade discriminativa que o intelecto tem. No momento que não há nem o mantra e nem o pensamento, no momento do gap, não há análise. Você já sentiu isso. O que há é a percepção de algo. Percepção de algo. A gente não pode chamar isso nem de uma experiência. Olha que doideira. Porque para haver uma experiência tem que haver alguém que experimente alguma coisa. E nesse estado não existe diferença entre o que eu estou experimentando, e o processo que eu uso para experimentar alguma coisa. Existe uma união. Então não é uma experiência. Não é nem uma experiência, é mais do que uma experiência. É um evento. É um evento cósmico. Você traz a realidade celestial para dentro de uma vida pequena. Que você tem que acordar e tem que comprar o pãozinho francês, tem que voltar, tem que fazer o café da manhã, tem que dar para a família. Mas isso não impede que o valor cósmico da vida seja vivenciado, testemunhado em cada pequeno passo que você dá na direção da padaria e de novo na direção da sua casa. Mas esses momentos que você, assim, que você, parece que, enfim, eu não sei, dá uma sensação assim de estar indo, é que vem, às vezes, esse... O medo. Por quê? Porque você vai ter que abandonar a sua individualidade. Você vai ter que deixar os limites de lado. Imagina que a hora de morrer também deve dar um certo medo, não deve? E às vezes não dá, né? E às vezes aqui bem. às vezes dá mais. Muito bem. Porque a experiência aqui talvez seja mais forte. Né? Se o sistema nervoso não tiver, se ele estiver estável, esse medo não acontece. O que acontece é um grande processo de sedução. Você se deixa seduzir. Porque, é claro, imagina, isso é que nem assistir Aladdin no cinema. Né? Você lustra ali a lâmpada e o gênio sai. Quem é que não quer isso? É muito doido, porque trazendo aqui para o momento de agora, a gente está falando do intelecto, que é o ego, e isso é um ponto de partida para que a gente experimente Algo maior. algo maior. Você faz isso exatamente nesse momento para a gente. Você tenta explicar no meio de palavras. Que é difícil pra caramba. A gente está usando a mente, o raciocínio lógico, a interpretação
sentindo, Exato. a gente entra em contato. Isso, só sentindo entra-se em contato. Por isso que é legal você ter uma boa literatura, né? A gente tem conversado. Eu trouxe vários livros hoje, Chuchu, para mostrar para eles, né? É sempre bom você ter uma boa literatura. Quer pegar? Mas aí, Ana, você E acho que a literatura Deixa eu- é boa para dar nome aos bois. Isso, Nome às experiências. exatamente. Você começa a entender o que você está vivendo. Claro, claro, porque através da literatura é muito difícil. Né? Como ela estava dizendo, você vai entender o infinito como? A partir do finito? O finito não consegue dimensionar algo que seja totalidade. O finito, ele só consegue lidar com pares de opostos. Isso para ser alto é porque tem algo que é baixo. Isso para ser escuro é porque tem algo que é claro. Isso para ser negativo é porque tem algum positivo na história. Você só consegue lidar com o aspecto relativo da vida através desse processo discriminativo. Só consegue não, é como nós lidamos. Através de um processo discriminativo. Só que quando você transcende, não tem o processo discriminativo. Quando você tenta entender o que está acontecendo, você sai. É por isso que durante a meditação, quando você diz, puxa, que gostoso, acho que eu não estou pensando em nada. Quando você pensa que não está pensando em nada, você já está pensando em alguma coisa e já perdeu o barato. Agora, coisa, se o natural do ser humano é ir como um rio, Na direção de mais felicidade, perfeito. E a meditação é algo que nos aproxima dessa experiência, que é bela e sentida e muito menos raciocinada, e quando a gente percebe, tipo, ai, que gostoso. ah, Porque eu, por exemplo, como meditante já há um certo tempo, ah, tipo, a gente se afasta. e depois você volta. Você não vai conseguir ficar muito tempo afastada disso. Né? Maharishi dizia que quando a noite vem, todo mundo volta para casa. Eu tenho aqui alguns livros, sendo que uns 2 deles são do Deepak Chopra. Uma vez ele disse isso para o Deepak Chopra, né, que andou querendo tomar suas decisões próprias e tudo mais, e Maharishi deixou ele tomar as decisões próprias dele. Mas disse isso. Né, o pessoal criticando e tal, e Maharishi disse, um dia a noite virá. E quando a noite vem, todas as crianças voltam para casa. É como se nós ainda Isso na real, né? fôssemos crianças, né? Ainda somos muito pequenos. Então, o meditante que é irregular é assim mesmo. Seria melhor se fosse regular. Mas aí a vida, acontecem coisas na vida e você, não, agora eu vou, sei lá, vou para a Indonésia pegar onda. Aí dentro do barco fica mais difícil, porque ninguém medita. A alimentação não é aquela apropriada que você está acostumado a comer. Né? Você entra para um trabalho com muita vontade, porque era um sonho da sua vida, e esse trabalho te absorve de 7 da manhã às 11 horas da noite. Você chega em casa morta, com fome, come e vai dormir. Isso pode acontecer durante algum tempo, mas não tem como isso acontecer por todo o tempo. Maharishi dizia que é como uma folhinha que fica presa num roda-moinho de um rio. Vocês já viram? Já, né? Num belo momento chove. Quando chove, a corrente do rio de água aumenta e vai tirar a folhinha daquele roda-moinho e vai levar para mais adiante. Então, o processo todo é esse. A vida nada mais é do que um monte de tempo dentro de espaços que servem para que a individualidade se reconheça como universalidade. Dá para entender? A individualidade, ela tem que se reconhecer como algo muito maneiro, algo muito bacana. Mas é como se a gente tivesse sempre. É como aquele que o agora diz, é como se a gente, tipo, o ego fosse a sedução para que, tipo, para manter a gente na ilusão de ter o controle das coisas. Quando a gente perde, em vez de deixar ir, que é o bacana, que é legal, e tipo, ok, depois, né, vou curtir isso aqui, esse let go. Não, a gente fica naquelas ferrou, Mas sabe o que acontece? Olha só,
O karma, que é a ação, provoca uma reação. Essa reação volta em forma de uma semente de novo para a pessoa. E essa semente vai atuar como o próximo desejo que vai acontecer. Então você fica preso aos ciclos de ação e reação, ação e reação. Quando você se ilumina, você corta a reação. Claro que você faz esperando que aconteça o melhor, mas você não vende a mãe, desculpem, estou sendo grosseiro, para que algum objetivo seja alcançado na sua vida que você tem maior tesão, que você quer muito, que você espera muito que ele aconteça. Não. Você começa a perceber que tudo que você queria já está dentro de você. Os desejos que surgirão naquele momento, ou em outros momentos, serão desejos pertinentes às necessidades daquele momento. E não os desejos pertinentes a faltas que aconteceram no passado. Enquanto essas faltas continuarem a existir, você vai continuar a desejar um monte de coisas que não sejam a meta. E é isso que faz com que um meditante não seja regular. Por quê? Porque ele ainda tem alguma dúvida com relação a essa meta. Ele ainda imagina que possam existir outras metas mais sedutoras do que o painel central, do que a consciência pura, do que a consciência transcendental. Então isso vai fazendo com que a pessoa seja irregular por muito tempo. Isso ocorre na vida de todos nós. É muito difícil você pegar uma criança... Um beijo. Beijo. Um beijinho, tudo de bom. Uma criança que com 7, 8, 10, 12 anos de idade entenda que a meta da vida seja o eterno infinito e vá em direção a ela em linha reta. É muito difícil. Eu tenho certeza que você vai me falar que sim, mas eu queria ouvir isso. A meditação, eu estou super irregular, tá? Tá. Mas eu tenho lido muito. Tá. É por isso que eu voltei, porque eu tenho certeza que aqui... Por isso que uma leitura é uma boa coisa. Exatamente. A minha pergunta é, a meditação é o que vai me fazer cada vez mais me distanciar dos meus pensamentos e entender que são só pensamentos e Tá. que eu estou unida a uma coisa muito maior, é isso que a É. meditação faz? Não, você está certa, só que o termo se distanciar dos pensamentos é perigoso. Olha só, o pensamento... Mas olha só, o pensamento é uma coisa importante. O Eckhart Tolle não dá nenhuma palestra, ele não escreve nenhum livro sem pensamentos. O pensamento, ele é importante, como o ego é importante. Você não tem que dissolvê-lo. Você só tem que mostrar que ele não é o rei da cocada preta, que ele não é o chefe. Você tem que mostrar quem é o chefe. Essa realidade maior deve ser experimentada. Então, quando o pessoal diz meditar é esvaziar a mente, o pessoal está errado. Apesar de ser realmente a percepção do intervalo entre dois pensamentos, que não é pensamento. Mas não é uma questão, porque parece que você está lutando contra o pensamento, você está lutando contra o ego. Não tem que fazer isso. Maharishi dizia que esse é o princípio do segundo elemento. Quando você entra num lugar escuro, você não luta contra a escuridão. O que você faz? Você acende a luz, você acende uma lanterna, uma vela, uma tocha, um palito de fósforo. Então, o pensamento, o intelecto, o ego, eles não são ruins, eles fazem parte da vida e você tem que deixar rolar. Você não tem que lutar contra. E isso gera um baita de um conflito na vida. Um conflito que o cara não vai conseguir, um axioma que ele não vai resolver nunca. Né? É tipo o indivíduo que fica desapega. Isso volta e meia eu escuto por aí. Isso é conversa para boi dormir. Isso é lorota. Você não pode entrar numa coisa pensando em não querer a coisa. Como assim? Então você será sempre uma pessoa fracassada, um insatisfeito. Você tem que entrar na coisa de cabeça. Aí existem algumas chances de você alcançar o que você quer, não é? Entrar de cabeça não significa se deixar seduzir pelo universo relativo, que tem início, meio e fim. Entrar de cabeça significa lidar com o universo relativo sem perder a perspectiva do absoluto. Então, não existe esse combate, não existe essa dicotomia, não existe essa luta. Não.
O cara está casado, ótimo, família é uma coisa boa. Você só não pode depender da esposa para ser feliz. Você tem filhos. Filhos é uma coisa maravilhosa. Você não vai negar seus filhos. Ah, não, eles me prendem muito. Cara, você é pai, fez a criança. Você não vai se responsabilizar ali, pelo menos até... Muitas vezes você se responsabiliza a vida toda, né? Pelo filho, porque é um amor que é incondicional. Você só não pode ser dependente do filho para ser feliz. Você não vai deixar de fazer a sua empresa crescer. Não! Você vai fazer tudo o que for necessário, guardando-se as devidas proporções, para que a empresa cresça. Você só não pode se deixar iludir achando que é a empresa que te comanda. Não, não pode. Então não existe esse conflito internamente, entendeu? É um conflito que muitos autores apresentam, que deixa o pessoal que está lendo perdido. O pessoal fica perdido, fala, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Continua, só que introduz um outro elemento, que é esse elemento da meditação na vida diária. E é isso que soa como algo muito lógico, muito prático, mas as pessoas entendem como algo muito subjetivo, sem praticidade. O cara acha que para ser um meditante, você tem que ser um sujeito irresponsável. Esse foi o problema quando as técnicas de meditação vieram para o Ocidente através do mundo hippie. Porque o hippie era contra a cultura. Sobre um aspecto é até legal. Mas por outro, o cara negava tudo que tinha sido alcançado tecnologicamente, cientificamente até então. Não, você tem que usar os dois. Uma vez tem na internet a entrevista que o Maharishi deu para o Larry King, um apresentador de TV americano. E o Larry King, num dado momento, perguntava para o Maharishi, o que o senhor faz com toda a tecnologia? Né? Ele, barbudo, com um pano branco, com aquele jeito dele, né, de monge, né? Esperando que o Maharishi fosse soltar os cachorros, né? Ah, esse mundo globalizado, isso... O Maharishi falou, eu uso toda a tecnologia a meu favor. Então não tem esse problema. Eu já fiquei grilado com isso, né? Ah, não vou mais me relacionar com ninguém, eu quero ter aqui uma vida monástica, né? Eu não quero mais isso, eu não quero mais aquilo, eu não quero mais aquilo. Você se transforma num louco, num xiita, né? Numa pessoa que você não vai atingir nunca a meta, porque a meta é doce. O caminho também deve ser doce, deve ser um caminho delicado, e não um caminho só na base de pancada, que faz com que as pessoas acreditem que para evoluir você tem que sofrer. E não é. Não foi essa a mensagem de Jesus, não foi essa a mensagem de Buda, não foi essa a mensagem de São Francisco de Assis, não foi. Agora, quem olha de fora vê a realidade de acordo com os seus olhos, né? Você fala, pô, o cara sofreu de montão, esse é o caminho. Vou me atirar aos leões aqui no Coliseu, porque só através dessa atitude é que eu vou ascender ao reino dos céus. Não é. Essa pode ser até uma forma, porque todo sofrimento purifica. Eu não tenho dúvidas disso. Agora, dizer que você tem que sofrer, né, tem que sofrer, passar mal, para poder entender o que é certo, tem que bater a cabeça 500 vezes na parede, ter uma relação doentia com 100 pessoas na sua vida para entender que a relação não precisa ser doentia. E aí passar a ter uma relação favorável, adequada com alguém. Não. Tem pessoas que já nascem muito mais esclarecidas, né? Tem pessoas que nascem com um sistema nervoso muito melhor do que o nosso. São pessoas que não precisam dar tantas voltas. A estrada delas é mais reta. Elas já intuitivamente sabem que o melhor caminho é aquele, então não cai muito na roubada. Esse é o valor espiritual, esse é o valor prático do gap, esse é o valor prático da consciência pura para pessoas como nós, pessoas, um envolvido com cinema, né? Outra envolvido... O que você está fazendo agora, Marcelinha? Engenharia. Né? Nós temos aqui pessoas que são educação física, pessoas que são do mundo. E isso não tira a gente do caminho. Você tem que usar isso a teu favor para que você ande mais rápido no seu caminho.
Qual é a maneira que você tem para fazer isso? Meditar todos os dias 2 vezes. Aí você tem que saber meditar direito. Você tem que ser regular na meditação. E para que isso aconteça, você tem que estudar muito o assunto. O assunto deve ser muito bem entendido. Muito bem entendido. Para quando você se deparar com uma reação específica, medo, uma insegurança, um volume muito grande de pensamentos durante a meditação, você tem que saber lidar com isso. Se você não souber lidar com isso, isso vai você vai achar que é uma cobra, e não é uma cobra. É só o reflexo de uma corda que está no chão. Aí você volta para a leitura. Aí na leitura o cara te convence de novo, aí você volta para a meditação. E assim você fica até que chega um dia que você fala, já sei, eu tenho que meditar todos os dias. Pode ser que aos olhos dos outros você seja um viajante espacial. Pode ser. Mas quem diz? Imagina eu então. Agora, isso não quer dizer que a análise do outro esteja certa, não. É por isso que o aspecto científico dentro da espiritualidade é muito útil, que foi o que o Maharishi fez. O que é engraçado é que tem gente até que dá risada. Tá bom. Muitos amigos meus deram risada quando eu falei. Que você medita? Pô, imagina no meu caso. Me chamaram. Menos, sei lá, menos e Não, menos. Eu a vejo assim. impressão que eu tenho é que as pessoas olham pra isso e falam assim, cara, dá um ver isso. É por isso que você tem que ser uma grande engenheira. Para mostrar para as pessoas que você é muito boa no que você faz meditando todos os dias 2 vezes. Aí o cara vai ficar com a pulga atrás da orelha e vai falar assim, eu acho que eu estava errado. E foi isso que eu comprei há 40 anos atrás. Para a maioria das pessoas, eu ser professor de meditação transcendental, ter uma academia de meditação na faculdade, os caras me achavam totalmente sem noção. Você vai ganhar dinheiro com isso? Você vai sustentar a sua família com isso? Na época tinha que ser o quê? Professor de natação em piscina. Tem muitos anos, né? Algumas academias estavam surgindo, você era professor de musculação. Poucos professores davam aula no salão. Alguns iam para o futebol, outros para o basquete, para o vôlei, um número menor ainda. Né? E com o passar do tempo, eu fui entendendo que não, haveria um momento, existe um momento, haverá um momento em que as pessoas vão precisar de uma outra perspectiva dentro da educação física. Elas vão precisar. Porque elas vão chegar num ponto que elas não terão mais como evoluir. Então eu vou estudar a fisiologia do repouso. E isso você vai fazer em engenharia. Você vai trazer para dentro da engenharia os conceitos, os princípios do eterno, do infinito, do ilimitado. É isso. Então nós vamos jantar. Antes de jantar, que horas são? Já são 10 horas? 10h10. Eu queria mostrar muito um livro que está lá na frente. Posso te alugar? Vai ali na secretaria e pega um livro chamado Princípios. Eu peguei ele, você achou? Eu comprei. Você comprou? Do Ray Dalio. Tá aí? Ótimo. Me dá aí. A gente vai mostrar mais então? Vou mostrar os outros, mas esse eu quero mostrar em primeiro lugar. Lista de livros que eu tava procurando. Muito bom. Olha só, esse livro aqui, todo cara antenado tem que ter. É um livro de um mega executivo chamado Ray Dalio, onde ele apresenta os princípios que fizeram ele se tornar um bilhardário. O maior gestor de hedge fund. Parece que é a 6ª maior fortuna dos Estados Unidos. Os princípios que ele apresenta aqui são os princípios espirituais que ele experimentou meditando durante anos. Isso serve para desmistificar em qualquer pessoa o que se chama meditação transcendental. Então, esse é um grande livro. Né? Os meus livros, que eu também uso regularmente, esse que é o Ciência do Ser, Arte de Viver. Esse que é o Bhagavad Gita do Maharishi. Gosto de ler o Augusto Cury falando sobre ansiedade. Tem o 1 e o 2. Quando meu coração está mais cheio de amor, eu gosto de ler esse daqui,
do Yogananda Paramahansa, onde existe luz. Não, isso é pois é, eu estou falando de livro. Não com isso nas costas não, né, Kleber? Ando com isso nas costas. Todo dia. Não, eu mudo, né? Eles vão mudando. Estou lendo esse do Eckhart Tolle, alguns trechos que eu curto. Eu não vou mostrar todos, não. Esse daqui eu andei dando uma lidinha hoje. E ainda tem mais outros, mas esses eu tenho medo de mostrar para vocês porque eu vou influenciar vocês demais. Então, esse do Ray Dalio é o mais importante agora. Foi uma excelente compra. Pessoal de casa, sejam regulares na meditação. Não pensem que isso é uma coisa para doidos, Esse é não. mais para quem está começando a vida. Não, é legal. Os princípios são legais. Acabou, graças Não, a não, Deus. não, não, mas é legal. É muito prático. Agora a liberdade é tão maior. Ai, Tamo junto. Te vejo aqui. Manda um beijo pra família. Chamada consciência quântica. Ah, é? Eu acho que eu já vi esse tema. É, ele estava vendendo, né? Quem é o autor, hein? Ele é um físico. É aquele Goswami?